Bom dia, me chamo Roberto Torminha, aqui do canal do YouTube Cartório em Gestão. Vamos começar uma série agora, Assumir e Agora. São 100 episódios dos 100 primeiros dias no seu cartório. Me chamo Roberto Torminha, sou substituto, já fiz a implantação de 2 cartórios e quero ajudar vocês nos primeiros erros que nós provavelmente tendemos a ter quando faz a implantação. Mas antes de mais nada, peço que siga o canal. Caso queira, temos também um Instagram. Pode enviar as dúvidas e a gente vai tratando os assuntos nos episódios. Quando um cartório enfrenta o problema do primeiro ano, quase nunca é por falta de demanda. É por falta de método nos primeiros 100 dias. Se você está assumindo o cartório agora, ou substituindo alguém, reorganizando a serventia, ou simplesmente tentando profissionalizar a gestão, eu acho que essa série é para você. Alguns assuntos precisam de mais detalhamentos e eu estou colocando blocos de outros vídeos para caso vocês tenham dúvida. E aqui é mais um bate-papo para que vocês consigam compreender o desafio que vocês vão ter pela frente. Os primeiros 100 dias não é sobre fazer mais, são sobre fazer o certo. E isso tem uma diferença muito grande. A gente tem uma ansiedade para iniciar, colocar a nossa cara, mas precisa tracionar. As coisas que você quer conduzir dentro da gestão do seu cartório, ela precisa gerar perpetuidade. Se não é um grau de esforço muito grande, se torna um fogo em palha. Então, precisa fazer atos corretivos e não simplesmente correção dos atos. É uma diferença que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Aqui eu vou compartilhar com vocês uma jornada real, tá? Decisões, erros, aprendizados e estruturação prática da gestão cartorária. Sem teoria vazia, sem romantização. Quando você estuda para a prova, quando você faz um concurso, você entra dentro de um cartório, você tem todo o conhecimento na área jurídica, mas ninguém te prepara para a gestão. E, de fato, quando você assume um cartório, você tem 2 chapéus. Você tem um chapéu de uma competência de gestão e um chapéu de competência de jurídico. Tá? Então, vou dividir para vocês 7 grandes áreas. É interessante que, quando você tiver um tamanho suficiente, você vai pegar essas áreas e vai dividir com vários profissionais. Inicialmente, você vai começar com uma equipe. Não tem problema, é normal, mas sempre já vá separando a ideia de competências, porque quando você divide isso, você já consegue ter uma visão do que você vai poder delegar mais à frente. Então, a primeira competência é a competência gerencial. Então, ela foca na atuação dos líderes, planejamento estratégico, definição de metas, planos de migração e análise de margens. Quando se fala em definição de metas, não entenda que, não, eu posso só vir e conseguir tocar o dia a dia. Lembre-se que vocês precisam definir metas de digitalização, vocês precisam definir metas sobre prazo de entrega de protocolos. Sempre existem metas. E o Peter Drucker fala que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, o primeiro ponto, um dos grandes aprendizados que eu acho que vocês podem ter é que tudo precisa ser medido. Que a partir do momento que você mede, você pode começar a melhorar. Tá? E a competência gerencial, dentre vários fatores e ferramentas, esse é um dos pontos dessa competência. Outra competência seria a competência financeira, que envolve o processo de gestão de custos fixos e fluxo de caixa. Lembre-se que cartório se trata como uma empresa. Então, como se trata como uma empresa, você tem que dividir a pessoa física da pessoa jurídica. Apesar de tudo ser reposicionado no seu CPF, mas tem algumas obrigações que você já tem um CNPJ. Então, esses são alguns pontos que você precisa, no nascedouro, já ter uma visibilidade disso. Então, uma das competências é a competência financeira. Outra competência é a competência comercial. Então, ele abrange a estrutura da equipe, dos escreventes substitutos. Eles são os seus clientes internos. Tá? Então, você precisa ter uma estrutura, que a gente vai falar numa competência mais à frente, para capacitar e engajar
os escreventes substitutos, mas eles também são os embaixadores do cartório. Então, eles que vão estar conversando com o cliente no dia a dia. Então, com isso, eles precisam também estar capacitados com competências comerciais. Então, você vai ter que definir meta sobre forma de atendimento, sobre melhora de atendimento ao cliente. Todos esses detalhamentos você coloca na competência comercial. A quarta competência seria logística, tá? Então, ela trata do acompanhamento do desempenho logístico, organização e automação, armazenamento, papéis de segurança, insumos de impressoras. O expediente de cartório, ele tem uma demanda quase como uma indústria, principalmente na área de papelaria, tá? Então, essa estrutura logística sobre quais os fornecedores, de quais os produtos, quem que está cuidando, para que caso você tenha algum problema, isso é uma competência logística. Normalmente, para um cartório que se trata como um escritório, como um serviço, isso entra muito na parte do gerencial. Mas dependendo do tamanho, às vezes você precisa de alguém específico para isso, tá? Outra competência é do marketing, ela é relacionada à comunicação com o cidadão e posicionamento do cartório. Então, como você quer se posicionar? O cidadão ele precisa compreender o que o cartório faz. Às vezes, por incrível que pareça, eles não sabem. Um exemplo que eu tive, que uma escrevente solicitou que a gente fizesse um vídeo para o Instagram. Muito cliente chegava e não sabia a diferença entre autenticação e reconhecimento de firma, que às vezes parece muito simples para você que está assumindo, mas para o cidadão que é o seu cliente, que é o que está pagando o emolumento, ele não está sabendo a diferença. Então, esse tipo de conscientização, às vezes, precisa ser gerado dentro de um canal mais lúdico, como um perfil no Instagram, ou alguma forma de comunicação. E os seus escreventes, seus substitutos gostam quando você coloca a cara ou coloca um conteúdo que gere engajamento. A sexta competência, que é muito importante, é a de recursos humanos. Então, ela inclui políticas de cargos e salários, avaliação de desempenho, controle de turnover. Esse é um ponto muito importante. O grau de evolução de um escrevente, o nível de treinamento, ele é muito grande. Então, principalmente em grandes centros, existe um assédio em relação aos escreventes. Você precisa ter um controle de turnover, conseguir compreender o que está acontecendo, caso alguns escreventes peçam demissão, para que você consiga determinar uma estrutura de um volume, tá? Que você mantenha os funcionários. Na minha empresa, antes, eu falava que o meu sonho sempre era que meu funcionário tirasse férias, porque eu tinha certeza que ele passou pelo menos um ano, que aí ele teve a direito a férias e ele foi tirar férias. Então, eu não queria que meu turnover ficasse ali nos primeiros 3, 4, 5 ou 6 meses, tá? Então, esse é um controle muito interessante na competência de recursos humanos e sempre avaliar. Na pirâmide de Maslow, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas dinheiro é um fator insatisfaciente. Então, também não é só o escrevente você chegar e aumentar o salário e manter, porque existem pesquisas na área de recursos humanos que você compreende que um incentivo financeiro tem 3 meses de validade. Então, a partir do momento que passa esse período, o colaborador incorpora na vida dele o ganho e ele volta a ter o mesmo problema. Então, se o seu problema às vezes é um problema de liderança, um problema de layout, outros problemas correlatos, que a gente vai falar em alguns episódios à frente, podem ser um problema e não necessariamente dinheiro. Então, essa competência é muito importante para você manter o capital humano dentro do cartório. E a sétima competência, que cada dia está mais importante, seria a competência de informática. Então, você tem que focar na integração do sistema do seu ERP, suporte técnico, quem te dá suporte de infraestrutura, quem te dá suporte do sistema, como é a condução, a segurança da informação, LGPD, qualidade do cadastro do cliente e automação da equipe de escreventes. Então, todos esses pontos, e aí a gente entra no detalhe de IA, a gente entra no detalhe de atendimento online, vários outros fatores, todas essas competências são da competência de informática, que, inicialmente, como eu disse, pode estar com você, mas você já tem que entender essa divisão entre as competências, tá?
Um primeiro ponto, e tudo, a gente vai falar isso várias vezes, acho que o primeiro ponto macro que a gente vai ter que discutir sobre qualquer processo seria a técnica do PDCA. PDCA é Plan, Do, Control, Act. É uma técnica que, na gestão da qualidade, é justamente a questão cíclica. Então, você planeja, você desenvolve, você controla e você age. Quando você chega no final do processo, você pega e fala assim, opa, eu preciso corrigir isso. Então, você vai planejar novamente, você vai replanejar, você vai desenvolver, vai controlar e vai agir. Isso indefinitivamente. Sempre você vai fazer um PDCA. Existem PDCAs curtos e PDCAs longos. Então, questão de acervo. Dentro do acervo, eu tenho alguns documentos que eu tenho que estar dentro do acervo durante um ano. Então, você tem que pensar que você precisa fazer um PDCA, fazer uma avaliação e o descarte correto do que você não precisa mais de um ano. Da mesma forma, você precisa fazer a conciliação diária do seu caixa. Então, você precisa fazer um PDCA, pelo menos diário, às vezes é muito pouco rápido, mas pelo menos semanal. Verificar se foi fechado da forma correta, se foi enviado da forma correta para a contabilidade, para que a escrituração ocorra tranquila. Então, o ciclo PDCA é um ponto, tem um bloco em relação a isso, a gente vai falar algum tempo depois, mas é um ponto muito pertinente. Tá? Agora, na fase pré-operacional, antes de você pensar assumir, eu acho que alguns pontos valem salientar para vocês. A gente às vezes não lembra, mas algumas centrais precisam de diferentes certificados digitais, ICP Brasil, ou A1 ou A3. Eu fiz um bloco também falando sobre certificados digitais. Sugiro fortemente, antes de você iniciar no seu dia 1, você, como titular, já fazer o certificado A1 e A3, dependendo da área que você estiver e dependendo da atribuição do seu escrevente, ele vai precisar do certificado A1 ou o A3. Mas você, como tabelião, sugiro fortemente que você faça os dois, tá? Abertura de conta corrente e registro da chave Pix. Antes de você iniciar, eu acho que vale a pena abrir uma conta em específico para você. Tribunal de Justiça de Sergipe demanda que você abra no Banco Estadual Banese. Pernambuco necessita que abra num Banco do Brasil, mas de qualquer forma, sempre tem uma conta aberta, tá? Outro ponto que vale a pena você já criar seria um checklist de continuidade. Então, o que você precisa demandar para continuar o serviço e depois você ir melhorando, tá? Entrevista com a equipe. Gente, não esqueça, do mesmo jeito que você tem um receio sobre o primeiro dia, os funcionários também têm, os escreventes têm. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma conversa com toda a equipe, falando sobre o que você imagina, como você imagina conduzir o expediente do cartório, e que você vai fazer uma entrevista com cada um deles. E lembrando, o seu cliente interno já está lá. O escrevente é um cliente interno seu. Então, na entrevista, pergunte o que eles veem como ponto de melhora, o que eles acreditam que possam fazer para que o cartório esteja melhor. Um ponto que é interessante também é a análise do livro de receitas e despesas. Tá? O livro diário, quando você olha, tem alguns pontos que você vai confirmar. Se algo o interino fez uma aquisição e descontou do livro, deduziu no livro de despesa, isso incorpora para o Tribunal de Justiça. Então, você também não tem que comprar do interino. Esses são alguns pontos que você precisa verificar para compreender qual estrutura que você vai assumir, tá? Então, é um ponto interessante você olhar. Na análise de livro de receitas e despesas, você já vai ter essa informação de muita coisa. E aí entra o outro ponto mais importante para mim, pré-operacional, que seria o inventário dos bens. Você precisa inventariar o que é da serventia, o que é do interino, como você vai fazer, se ele vai retirar, se você vai comprar. Então, esse ponto é pré-operacional e você precisa ver antes do seu dia 1, tá? E agora a gente vai falar um pouco dos erros do início, tá? No início, o maior erro de quem assume o cartório é confundir urgência com prioridade. Pessoal, o balcão vai te pressionar, o sistema vai te cobrar e o prazo não espera. Mas a essência da estratégia é escolher o que não fazer. E essa frase não é minha, é do Michael Porter.
um dos pais da estratégia da administração. Então lembrem-se, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Então você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo no mesmo dia, tá? Então se tudo é prioridade, nada é estratégia. Pensem nisso, cuidado, para que vocês não tenham uma disrupção do que está funcionando. Então, você minimamente tem que entrar e melhorar o expediente do cartório. Então, os primeiros 100 dias não são, pessoal. Os primeiros 100 dias não são para trocar tudo, para implantar sistema, para sair demitindo todo mundo, para reinventar o cartório. Decisões irreversíveis tomadas com informação incompleta custam caro. Caro financeiramente, caro juridicamente e caro de capital humano. Então, vocês no primeiro dia não têm toda a informação, pessoal. Então, não tomem decisão sem informação e sem fonte primária de informação, tá? Os primeiros 100 dias precisam ser mapa de realidade, então você tem que fazer um mapa de realidade para compreender. Então, antes de mudar qualquer coisa, você precisa responder: como é que o cartório realmente funciona hoje? Onde é que estão os gargalos? Onde há dependência de pessoas específicas? Depois você dá uma olhada na questão do critério antes das decisões. Antes de agir, defina o erro tolerável, o erro inaceitável, o que é urgente e o que é estrutural. Por exemplo, a última implantação que a gente fez, a gente percebeu que o cartório ia ter que mudar de sede. O local não era adequado, a gente não tinha espaço suficiente, não tinha onde estacionar para o cliente, era uma rua muito apertada, não fazia sentido e, de fato, a gente iria em busca de um novo endereço. Tá? Da mesma forma, o servidor estava sucateado, então a gente tinha que fazer a troca do servidor. Esse cartório em específico, ele chegou a ganhar um servidor da UNR, o servidor estava dentro do acervo, lacrado, nunca tinha sido utilizado, um servidor ótimo, só que ele não tinha sido instalado. Era urgente também, mas eu sabia que trocar o servidor com as máquinas antigas, eu iria macular a base, teria problema de inconsistência, ia me dar mais problema do que solução. Então, o que foi definido dentro da matriz do plano estratégico 5W2H, que a gente falou no bloco separado? Nós definimos que o servidor novo iria entrar rodando na sede nova, com computadores novos. Então, essa determinação fez com que a gente segurasse e falasse, ó, tá funcionando, eu vou deixar o servidor como está, tá? E aí eu olhei a instalação elétrica. Então lembre-se que no cartório, além do acervo, você ser responsável jurídico, você também é responsável pela guarda do acervo. E o acervo fisicamente, então assim, não pode pegar fogo, não pode pegar água, tem vários, são os fatores, o cuidado que você tem que ter do acervo, que muitos são de perpetuidade até. E aí, quando eu vi, mesmo sabendo que a gente ia alterar em um mês de localização, eu conversei com o tabelião e falei assim, olha, nós temos que fazer uma rede elétrica dedicada para os computadores e as impressoras, porque isso aqui vai dar problema. E aí eu tive que fazer um investimento de quase um mês de aluguel. O que eu gasto de aluguel, o que eu gastava de aluguel, quase o mesmo valor eu gastei para fazer a instalação elétrica. Mas eu sabia que aquilo era prioritário, porque já estava correndo risco. Então eu fiz uma rede separada, externa, coloquei novas tomadas, liguei os equipamentos na nova tomada, fiz uma chave nova no quadro, justamente para proteger o acervo e as marcas. Para quê? Para manutenção da continuidade. Então, o que a gente priorizou foi manter a continuidade, para não ter problema. E aí, como isso funcionou, e não achem que é mentira, tá? Vocês podem chegar numa serventia e as pessoas não saberem como alguma coisa funciona. Ela simplesmente funciona e ninguém nunca mexeu e está ali funcionando. Isso acontece, por incrível que pareça. Então, repita comigo, gente. Critério vem antes de decisão. Sempre. Você tem que determinar qual é o critério, o que você quer dentro da serventia antes de começar a tomar decisão, tá? Um terceiro ponto é a rotina de observação. Nos primeiros dias, observa mais do que fale. Meça antes de corrigir. Registre tudo, tá? Processos, prazos, retrabalho, gargalo. Então, escolha a melhor forma para você. Se você quiser, pegue um caderno, vá anotando. Ou pegue o WhatsApp e mande para você mesmo alguns áudios de alguns pontos. Vá gravando áudios para depois você escutar.
você reestruturar e começar a compreender qual que vai ser seu planejamento. A gestão começa quando você para de depender da memória das pessoas. Então, qualquer coisa, uma dica, qualquer coisa que vocês vejam que não está anotado, que não está formalizado, que depende, um exemplo clássico, na primeira semana, provavelmente algum funcionário vai ter algum problema, aí ele não vai e uma atividade vai parar. Aí na hora que essa atividade parar, você já vai perceber, opa, eles acreditam que isso aqui está na memória das pessoas. Não tem um plano de redundância, não tem formalizado e ninguém mais sabe fora essa pessoa. Então aqui eu estou gerando um nível de dependência que eu não devo depender. Tá? Agora, 5 decisões que não podem ser adiadas. Tá? Mesmo sem executar tudo agora, você precisa enxergar e começar a mapear. Tá? Então lembre-se, você passa, se tiver 8 horas para cortar uma árvore, você passa 6 horas afiando o machado. Então você tem que começar a afiar o seu corte antes de você começar a tomar algumas ações. Tá? Então, mesmo sem executar, você já tem que enxergar quem decide o que dentro do cartório. Essa informação, existe uma liderança informal, então você precisa compreender isso dentro do cartório. Onde que está o risco jurídico oculto? Você não assumiu um cartório para ter risco jurídico, então você precisa compreender isso. Tá? Quais prazos são críticos e não negociáveis? Então, quais são os prazos que você precisa focar? Então, você já tem que mapear isso. Onde a operação depende de uma única pessoa. Esse ponto, gente, vocês têm que lembrar, a pessoa tem que tirar férias. A pessoa pode se ausentar, ela tem direito a isso. Então, você precisa compreender quais são as operações que dependem de uma única pessoa. E como a informação circula. Eu acho que esse quinto ponto é interessante na parte de gestão de conhecimento, é você compreender onde a informação circula. Tá? Outra frase legal para vocês. Governança não começa com organograma. Não começa simplesmente você delegando. Governança começa com a clareza e responsabilidade. Então lembre-se, governança começa com clareza de responsabilidade. Então nos primeiros 100 dias você não constrói com excelência, tá, pessoal? Você remove as condições que impedem você ter excelência. Isso é muito importante. Vocês têm clareza sobre o que vocês querem que o cartório chegue, mas você não pode se desgastar no caminho. Então a minha sugestão, como dia 1 para vocês que eu falo tire as pedras do caminho, para que você possa pavimentar. Tá? Então você remove as condições que impedem a excelência. Bom, aqui não vou me delongar muito, não quero que os vídeos sejam longos ou que te incomodem. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem mais alguma coisa, podem me chamar nas redes, podem mandar recado para mim no Instagram, para que a gente possa falando e eu vou gravando conteúdo para vocês. Tá? Essa série não é sobre atalhos, é sobre estrutura. No próximo episódio eu vou mostrar para vocês como mapear a realidade do cartório sem paralisar a operação. Tá? Se você quer construir um cartório sólido e profissional, acompanhe essa jornada. Isso não é só conteúdo, isso é construção. Muito obrigado, um bom dia e parabéns a todos.